Bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Coloque os fones e aproveite mais um capítulo de Elantris, de Brandon Sanderson. Capítulo 41. A mudança súbita não foi nada menos do que espantosa. Era como se Sarene tivesse passado da escuridão para a luz do sol, e rompido de águas salobras para o ar tépido. A sujeira e a fuligem de Elantris terminavam em uma linha nítida, além da qual os paralelepípedos eram brancos e puros. Em qualquer outro lugar, a simples limpeza das ruas teria sido perceptível, mas não extraordinária. Ali, com a podridão de Elantris atrás de si, era como se Sarene tivesse entrado no paraíso de Dumi. Parou diante do portão de pedra, contemplando a cidade dentro da cidade, os olhos arregalados e sem acreditar no que via. As pessoas conversavam e trabalhavam lá dentro, cada uma com a pele amaldiçoada de um elantrino, mas também com um agradável sorriso. Ninguém usava os trapos que ela presumira ser a única roupa disponível em Elantris, suas vestimentas eram saias ou calças, e camisas. Os tecidos eram surpreendentemente coloridos. Com assombro, Sarene percebeu que aquelas eram as cores que ela escolhera. O que vira como ofensivo, no entanto, as pessoas usavam com alegria, os amarelos vivos, os verdes e os vermelhos resplandecentes ressaltavam sua animação. Essas não eram as pessoas que havia visto há algumas semanas, patéticas e suplicando comida. Pareciam pertencer a alguma vila pastoral folclórica, pessoas que expressavam uma jovialidade e um bom humor que Sarene julgava impossíveis no mundo real. Mesmo assim, viviam no único lugar que todos sabiam que era mais horrível do que o mundo real. O que? Espírito deu um sorriso largo, ainda segurando a mão dela enquanto a conduzia pelo portão para dentro da vila. Bem-vinda à Nova Elantris, Sarene. Tudo o que presumiu não é mais válido. Posso perceber. Uma atarracada mulher elantrina se aproximou. Seu vestido era uma mistura de verdes vibrantes e amarelos. Olhou Sarene criticamente. Duvido que tenhamos algo do tamanho dela, Lorde Espírito. Espírito riu, observando a altura de Sarene. Faço o que puder, Maari, disse, caminhando na direção de um edifício de teto baixo ao lado do portão. A porta estava aberta, e Sarene pode ver filas de roupas penduradas em cabides de madeira. Envergonhada, ficou repentinamente consciente de sua própria roupa. Já havia manchado a vestimenta branca com lodo e fuligem. Venha, querida, Maari disse, levando-a para um segundo edifício. Vamos ver o que podemos fazer. A maternal mulher acabou encontrando um vestido que servia em Sarene razoavelmente bem, ou, pelo menos, uma saia azul que mostrava suas pernas só até as panturrilhas, juntamente com uma blusa em tom vermelho vivo. Havia até mesmo roupa íntima, ainda que também fosse feita com tecidos coloridos. Sarene não reclamou, qualquer coisa era melhor do que sua túnica imunda. Depois de colocar a roupa, Sarene se olhou no espelho de corpo inteiro que havia no aposento. Metade de sua pele ainda tinha cor de carne, mas isso só tornava as manchas escuras ainda mais impressionantes. Imaginava que sua pele escureceria com o tempo, até se tornar cinza como a dos outros elantrinos. Espere, perguntou, hesitante, de onde veio este espelho? Não é um espelho, querida, Maari informou enquanto revirava meias e sapatos. É uma peça plana de pedra. Parte de uma mesa, acho, com finas placas de aço colocadas ao redor. Olhando mais de perto, Sarene pode ver as marcas onde as folhas de aço se sobrepunham umas às outras. Considerando do que era feito, aquele era um espelho notável. A pedra devia ter sido extremamente lisa. Mas onde? Sarene se interrompeu. Sabia exatamente onde haviam conseguido folhas de aço tão finas. Sarene as mandara, pensando novamente em zombar de espírito, que pedirá várias folhas de metal como parte de seu suborno. Maari desapareceu por um momento, então voltou com meias e sapatos para Sarene. Ambos eram de cores diferentes tanto da saia quanto da camisa. Aqui estão, a mulher falou. Tive que ir lá e furtar dos homens. Sarene sentiu que ruborizava enquanto aceitava os itens. Não se preocupe, querida, Maari disse com uma risada. Faz sentido que tenha pés grandes. Dumi sabe que precisa de mais na parte de baixo para sustentar toda essa altura.
Ah, e aqui uma última coisa. A mulher estendeu um lenço de tecido laranja para a cabeça. Maar explicou, apontando para um tecido similar enrolado em sua própria cabeça. Ajuda a esquecer o cabelo. Sarene assentiu agradecida, aceitando o lenço e tentando enrolá-lo no crânio. Espírito esperava por ela do lado de fora, vestindo uma calça vermelha e uma camisa amarela. Sorriu quando ela se aproximou. Me sinto um arco-íris insano, Sarene confessou, contemplando a mistura de cores. Espírito riu, estendeu a mão e a levou mais para dentro da cidade. Inconscientemente, ela se pegou julgando a altura dele. É alto o suficiente para mim, pensou quase sem constrangimento, ainda que por pouco. Então, percebendo o que estava fazendo, revirou os olhos. O mundo despencava ao seu redor, e tudo o que podia fazer era medir a altura do homem que andava ao seu lado. Acostumada com a ideia de que todos parecemos pássaros seca na primavera, ele estava falando. As cores não incomodam tanto depois que se usa por um tempo. Na verdade, depois da monotonia embotada da velha Elantris, acho que são bastante refrescantes. Enquanto caminhavam, Espírito explicava a nova Elantris para ela. Não era muito grande, talvez 50 edifícios no total, mas sua natureza compacta a fazia parecer mais unificada. Ainda que não devesse ter muita gente na cidade, 500 ou 600 pessoas no máximo, sempre parecia haver movimento ao redor dela. Homens trabalhavam nas paredes ou telhados, mulheres costuravam ou limpavam, até mesmo crianças corriam pelas ruas. Nunca ocorrerá a Sarene que Achada alcançasse crianças assim como adultos. Todo mundo cumprimentava Espírito quando ele passava, dando-lhe sorrisos de boas-vindas. Havia aceitação verdadeira nas vozes deles, mostrando um nível de respeito e amor que Sarene raramente vira um líder receber, mesmo seu pai, que era geralmente bem visto, tinha seus detratores. É claro que era muito mais fácil com uma população pequena, mas ela ainda estava impressionada. Em um determinado momento, passaram por um homem de idade indecifrável. Era difícil julgar a idade dos rostos de Elantris, sentado em um bloco de pedra. Era baixo e barrigudo, e não os cumprimentou. Sua falta de atenção, no entanto, não era sinal de incivilidade, estava apenas concentrado no pequeno objeto em suas mãos. Várias crianças estavam ao redor do homem, observando trabalhar com olhos ansiosos. Quando Sarene e Espírito passaram, o homem deu o objeto para uma das crianças. Era um belo cavalo entalhado em pedra. A garota aplaudiu entusiasmada, aceitando o presente com dedos felizes. As crianças saíram correndo enquanto o escultor se abaixava para selecionar outra pedra do chão. Começou a raspar com uma ferramenta curta. Quando Sarene espiou seus dedos de perto, percebeu o que era. Um dos meus pregos. Ela disse. Ele está usando um dos pregos tortos que mandei para você. É? Espírito perguntou. Ah, sim. Tenho que reconhecer, Sarene, que ficamos um bom tempo imaginando o que podíamos fazer com aquela caixa em particular. Seria necessário muito combustível para derreter todos eles, mesmo presumindo que tivéssemos as ferramentas para fundir. Aqueles pregos foram uma das suas adaptações mais astutas. Sarene corou. Aquelas pessoas lutavam para sobreviver em uma cidade privada de recursos, e ela havia sido mesquinha o bastante para lhes enviar pregos retorcidos. Sinto muito. Tinha medo que fizesse armas com aquele aço. Estava certa em ser cautelosa, Espírito disse. No final das contas, eu traí você. Estou certa de que teve um bom motivo, ela disse rapidamente. Eu tinha, ele assentiu. Mas não importou muito naquele momento, não é? Estava certa sobre mim. Sou um tirano. Mantive parte da população longe da comida, rompi nosso acordo e causei a morte de vários bons homens. Sarene negou com a cabeça, a voz firme. Você não é um tirano. Esta comunidade prova isso. O povo ama você, e não pode haver um tirano onde há amor. Ele quase sorriu, mas seus olhos não estavam convencidos. Então a olhou com uma expressão indecifrável. Bem, suponho que sua prova não foi uma completa perda de tempo. Consegui algo muito importante naquelas semanas.
Os suprimentos? Sarene perguntou. Isso também. Sarene fez uma pausa, mantendo o olhar dele. Então virou-se para observar o escultor. Quem é ele? Ele se chama Taan, espírito disse. Embora você deva conhecê-lo pelo nome de Aanden. O líder de gangue? Sarene perguntou surpresa. Espírito assentiu. Taan era um dos melhores escultores de Arelon antes que a Shaldo alcançasse. Depois de vir para Elantris, ele perdeu o rumo por um tempo. Acabou por se recuperar. Deixaram o escultor com seu trabalho. Espírito mostrou para ela as últimas zonas da cidade. Passaram por um grande edifício que ele identificou como o Salão dos Caídos, e a tristeza na voz dele a impediu de perguntar a respeito, embora tenha visto vários céus dementes por causa da Shaldo ao redor do telhado. Sarene sentiu uma súbita pontada de dor. Ash deve estar assim agora, pensou, lembrando dos céus loucos que encontrara algumas vezes flutuando ao redor de Elantris. Apesar do que vira, continuará esperando a noite inteira que Ash fosse até ela. Os sacerdotes Corati a haviam trancado em um tipo de cela de contenção. Aparentemente, novos elantrinos eram atirados na cidade apenas uma vez ao dia, e ela esperara perto da janela, desejando que o céu aparecesse. Havia esperado em vão. Com a confusão do casamento, nem se lembrava da última vez que o vira. Sem querer entrar na capela, ele seguirá na frente para esperar por ela na sala do trono. Quando chegou, ela o vira flutuando dentro do salão? Ouvirá sua voz, chamando-a entre os outros aturdidos membros da festa de casamento? Ou simplesmente deixava que a esperança turvasse suas lembranças? Sarene sacudiu a cabeça, suspirando enquanto deixava o espírito afastá-la do salão dos caídos. Continuava olhando por cima do ombro, esperando ver Ash ali. Onde sempre estivera antes. Pelo menos, não está morto, pensou, tentando afastar o lamento. Provavelmente está em alguma parte da cidade. Posso encontrá-lo, talvez ajudá-lo de algum modo. Continuaram a caminhar, e Sarene intencionalmente se deixou distrair pelo cenário, não podia suportar pensar mais em Ash. Espírito a levou por várias áreas abertas que, olhando de perto, Sarene viu que deviam ser plantações. Pequenos brotos apareciam em ordenadas filas de terra amontoada, e vários homens andavam entre ele, procurando ervas daninhas. Havia um cheiro diferente no ar. Sarene se deteve. Peixe? Fertilizante, Espírito disse com uma risada. Foi a única vez que conseguimos enganar você. Pedimos trutas sabendo muito bem que nos mandaria o primeiro barril de peixe podre que encontrasse. Parece que levou a melhor mais vezes do que eu. Sarene disse, lembrando com vergonha do tempo que passará tentando tergiversar as exigências deles. Parecia que, por mais que torcesse o que lhe era pedido, os novos elantrinos encontravam uso para todos os seus presentes inúteis. Não temos muita escolha, princesa. Tudo da Elantris pré-reudo está podre ou deteriorado, até as pedras começam a desmoronar. Não importa o quão defeituoso tenha pensado que eram as entregas, ainda eram de longe muito mais úteis do que qualquer coisa deixada na cidade. Eu estava enganada, Sarene disse melancolicamente. Não comece com isso de novo, Espírito disse. Se começar a sentir pena de si mesma, eu a trancarei em uma sala com Galadon por 1 hora, para que aprenda o que é pessimismo de verdade. Galadon? O grandalhão que conheceu rapidamente nos portões, Espírito explicou. O Dula? Sarene perguntou surpresa, lembrando do grande elantrino de rosto largo e pesado sotaque de Duladel. Esse mesmo. Um Dula pessimista? Ela repetiu. Nunca ouvi falar nisso. Espírito riu novamente, levando-a para um grande e solene edifício. Sarene ficou boquiaberta diante de tanta beleza. Estava cercado por delicados arcos espiralados, e o chão era de mármore branco. Os relevos das paredes eram ainda mais intrincados do que aqueles do templo Corati em Teoras. É uma capela, ela disse, passando os dedos pelos trabalhados padrões do mármore. Sim, é. Como sabia? Essas cenas são tiradas diretamente do Dul Corat, Sarene respondeu, olhando para cima com assombro.
Alguém não prestou muita atenção nas aulas de religião. Espírito tossiu. Bem, nem tente me convencer de que não teve aulas de religião, ela disse, voltando-se para os entalhes. Obviamente você é um nobre. Deve ter ido à igreja para manter as aparências, ainda que não fosse devoto. Minha senhora é muito astuta. Sou, é claro, um humilde servo de Dumi, mas admito que minha mente vagava algumas vezes durante os sermões. Então, quem você era? Sarene perguntou como quem não queria nada, mas finalmente fazendo a pergunta que a incomodava desde a primeira vez que vira espírito, semanas antes. Ele pensou um momento. O segundo filho do Lorde da Colônia Além. Uma casa menor ao sul de Arelon. Podia ser verdade. Sarene não se incomodara em memorizar os nomes dos nobres menores, já havia sido difícil bastante decorar os duques, condes e barões. Também podia ser mentira. Espírito parecia ser, pelo menos, um estadista razoável, e saberia como contar uma mentira convincente. O que quer que tivesse sido, certamente aprenderá algumas habilidades excelentes de liderança, atributos que ela acreditava estarem em falta na maior parte da aristocracia arelena. Quanto? Começou a dizer, virando-se da parede. Então parou, o ar preso na garganta. Espírito estava brilhando. Uma luz espectral crescia no interior dele. Ela podia ver a silhueta de seus ossos diante de algum poder assombroso que ardia em seu peito. A boca de Espírito estava aberta em um grito mudo, então caiu, estremecendo enquanto a luz queimava. Sarene correu para o lado dele, e então se deteve, incerta do que fazer. Rangendo os dentes, segurou impedindo que os espasmos fizessem sua cabeça bater repetidamente contra o frio chão de mármore. E sentiu algo. Seu braço se arrepiou e um calafrio gelado desceu por seu corpo. Algo grande, algo impossivelmente imenso, se apertava contra ela. O próprio ar parecia se afastar do corpo de Espírito. Não podia ver mais os ossos dele, havia luz demais. Era como se ele estivesse se dissolvendo em pura alvura, teria pensado que ele se fora, se não sentisse o peso dele em seus braços. Por fim ele parou de se debater, e seu corpo amoleceu. Então gritou. Uma única nota, fria e uniforme, escapou de sua boca em um brado de desafio. A luz desapareceu quase imediatamente, e Sarene ficou com o coração acelerado no peito, os braços banhados de suor, a respiração profunda e rápida. Os olhos de Espírito se abriram uns segundos mais tarde. Conforme a compreensão voltava lentamente, sorriu debilmente e descansou a cabeça no braço dela. Quando abri os olhos, pensei que desta vez estava morto de verdade. O que aconteceu? Ela perguntou, ansiosa. Devo buscar ajuda? Não, está se tornando uma ocorrência normal. Normal? Sarene perguntou lentamente. Para todos nós? Espírito riu debilmente. Não, só para mim. Sou o único que o Dor está tentando destruir. O Dor? Ela perguntou. O que Jesquer tem a ver com isso? Ele sorriu. Então a bela princesa é uma erudita em temas religiosos também? A bela princesa sabe várias coisas, Sarene disse com desdém. Quero saber por que um humilde servo de Dumi acha que o supra-espírito Jesquer está tentando destruí-lo. Espírito tentou se sentar, e ela o ajudou. Tem a ver com Aondor, ele explicou, com voz cansada. Aondor? Isso é uma lenda pagã. Não havia muita convicção nas palavras dela. Não depois do que acabará de ver. Espírito ergueu uma sobrancelha. Então, está tudo bem que estejamos amaldiçoados com corpos que não morrem, mas não é possível que nossa antiga mágica funcione? Eu não a vi com o céu? Isso é diferente, Sarene respondeu com um fio de voz, lembrando-se novamente de Ashi. Espírito, no entanto, chamou a sua atenção novamente. Ergueu a mão e começou a desenhar. Linhas apareceram no ar, seguindo os movimentos de seu dedo. Os ensinamentos Corati dos últimos 10 anos haviam feito o possível para minimizar a magia de Elantris, apesar dos Céus. Céus eram familiares,
quase como espíritos benevolentes enviados por Dumi para proteção e conforto. Sarene fora ensinada, e acreditara, que a magia de Elantris era quase toda uma enganação. Agora, no entanto, tinha que encarar uma possibilidade. Talvez as histórias fossem verdadeiras. Me ensine, sussurrou. Quero aprender. Foi só bem mais tarde, depois que a noite caiu, que Sarene finalmente se permitiu chorar. Espírito passará a maior parte do dia explicando tudo o que sabia sobre o Aundur. Aparentemente, fizeram uma pesquisa extensa sobre o assunto. Sarene ouvirá com prazer, tanto pela companhia quanto pela distração que proporcionava. Quando se deram conta, o anoitecer entrava pelas janelas da capela, e Espírito a levou até seu alojamento. Agora ela estava encolhida, tremendo de frio. As duas outras mulheres do quarto dormiam profundamente, sem se incomodar em usar uma manta, apesar do ar frio. Os outros elantrinos não pareciam notar a variação de temperatura tanto quanto Sarene. Espírito afirmava que seus corpos estavam em um tipo de suspensão, que haviam parado de funcionar enquanto esperavam que o dor terminasse de transformá-los. Mesmo assim, parecia desagradavelmente frio para Sarene. A sombria atmosfera não fazia muito por seu estado de espírito. Enquanto se encolhia contra a parede de pedra dura, lembrava-se dos olhares. Aqueles horríveis olhares. A maioria dos elantrinos fora alcançado pela chau da noite, e havia sido descoberta discretamente. Sarene, no entanto, fora exibida diante de toda a aristocracia. E em seu próprio casamento, nada menos do que isso. Era um constrangimento humilhante. Seu único consolo era que provavelmente jamais veria nenhum deles de novo. Era um consolo pequeno, pois pela mesma razão provavelmente jamais veria seu pai, sua mãe ou seu irmão. Kim e a família dele estavam perdidos para ela. Então, a saudade de casa que nunca a atingira antes, agora atacava com a repressão de toda uma vida. Associado a isso estava a consciência de seu fracasso. Espírito pedirá notícias do lado de fora, mas o assunto se mostrará doloroso demais para ela. Sabia que Theory provavelmente era rei agora, e isso significava que Hatten poderia converter facilmente o resto de Arelon. As lágrimas vieram em silêncio. Chorava pelo casamento, por Arelon, pela loucura de Ash e pela vergonha que o querido royal devia ter passado. Pensar em seu pai era o pior de tudo. A ideia de nunca sentir novamente o amor de suas gentis ironias, nunca mais sentir seu apoio incondicional e avassalador, enchia seu coração com uma avassaladora sensação de pavor. Minha senhora? Sussurrou uma voz profunda e hesitante. É você? Aturdida, levantou a cabeça entre lágrimas. Estaria ouvindo coisas? Tinha que ser. Não podia ter ouvido. Lady Sarene? Era a voz de Ash. Então ela ouviu, flutuando perto da janela, seu aon tão tênue que era quase invisível. Ash? Perguntou com assombro hesitante. Ah, abençoado Dumi! O céu exclamou, aproximando-se rapidamente. Ash! Ela disse, secando os olhos com mão trêmula, aturdida pela surpresa. Nunca use em vão o nome do Senhor. Se ele me trouxe até você, então tem seu primeiro céu convertido, Ash falou, pulsando excitado. Mal conseguiu se segurar para não levantar e tentar abraçar a bola de luz. Ash, você está falando. Não devia ser capaz de falar, devia estar. Louco, Ash disse. Sim, minha senhora, eu sei. Mesmo assim, não me sinto diferente de antes. Um milagre, Sarene falou. Uma maravilha, se não outra coisa, o céu respondeu. Talvez eu devesse tentar me converter ao Shukorat. Sarene riu. Seinalan jamais permitiria isso. É claro, a desaprovação dele nunca nos deteve antes, não é? Nenhuma vez, minha senhora. Sarene se apoiou contra a parede, contente por simplesmente desfrutar da familiaridade da voz do céu. Não imagina como estou aliviado em encontrá-la. Estou procurando a senhora há 2 dias. Comecei a temer que algo horrível lhe tivesse ocorrido. Ocorreu, Ash, Sarene disse com um sorriso. Quis dizer algo mais horrível, minha senhora,
o Céu afirmou. Já vi o tipo de atrocidades que podem acontecer neste lugar. Isso mudou, Ash, Sarene disse. Ainda não entendo como ele conseguiu, mas Espírito trouxe ordem a Elantris. O que quer que ele tenha feito, manteve-a a salvo. Eu o bendigo por isso. De repente, algo ocorreu a Sarene. Se Ash vivia, então ela ainda tinha uma ligação com o mundo exterior. Não estava completamente separada de Kim e os demais. Sabe como estão os outros? Não, minha senhora. Depois que o casamento foi interrompido, passei 1 hora exigindo que o patriarca a libertasse. Não acho que tenha ficado desapontado com sua queda. Depois disso, percebi que a havia perdido. Fui até os portões de Elantris, mas aparentemente cheguei tarde demais para vê-la ser jogada na cidade. Mas quando perguntei aos guardas para onde você tinha ido, se recusaram a me dizer qualquer coisa. Disseram que era tabu falar daqueles que tinham se tornado elantrinos, e quando disse para eles que era seu Céu, ficaram muito desconfortáveis e pararam de falar comigo. Tive que me aventurar dentro da cidade sem informação, e passei a procurar por você. Sarene sorriu, imaginando o solene Céu essencialmente uma criação paga, discutindo com o líder da religião Corati. Você não chegou tarde demais para me ver ser jogada na cidade, Ash. Chegou muito cedo. Aparentemente, eles só jogam as pessoas aqui antes de um certo horário do dia, e o casamento aconteceu muito tarde. Passei a noite na capela, e me trouxeram para Elantris esta tarde. Ah, o Céu disse, balançando compreensivo. No futuro, você provavelmente poderá me encontrar aqui, na parte limpa da cidade. É um lugar interessante, Ash disse. Não tinha visto antes, está bem oculto do exterior. Por que esta área é diferente das demais? Você verá, ela disse. Volte amanhã. Voltar, minha senhora? Ash perguntou, indignado. Não pretendo deixá-la. Só por um tempo, meu amigo, Sarene disse. Preciso de notícias de Kai, e você precisa dizer aos outros que estou bem. Sim, minha senhora. Sarene parou por um momento. Espírito fizeram um grande esforço para se assegurar que ninguém do mundo exterior soubesse de Nova Elantris. Ela não podia trair seu segredo tão bruscamente, ainda que confiasse nas pessoas para quem Ash contaria. Diga para eles que me encontrou, mas não conte nada do que viu aqui. Sim, minha senhora, Ash respondeu, confuso. Só um momento, minha senhora. Seu pai deseja falar com você. O céu começou a pulsar, então sua luz se fundiu, escorreu e se recompôs na forma do rosto oval de Eventil. N? Eventil perguntou com preocupação frenética. Estou aqui, pai. Ah, graças a Dumi. Ele disse. Sarene, está ilesa? Estou bem, pai, ela segurou, sentindo que suas forças retornavam. De repente soube que podia fazer qualquer coisa ou ir a qualquer lugar enquanto tivesse a promessa da voz de Eventil. Maldito seja esse Seinalan! Nem sequer tentou libertá-la. Se eu não fosse tão devoto, o decapitaria sem pensar 2 vezes. Devemos ser justos, pai, Sarene ponderou. Se a filha de um camponês pode ser jogada em Elantris, a filha de um rei não pode ser exceção. Se meus relatos estão certos, ninguém devia ser jogado nesse poço. Não é tão ruim quanto pensa, pai, Sarene disse. Não posso explicar, mas as coisas estão mais esperançosas do que eu previa. Esperançosas ou não, vou tirar você daí. Pai, não! Sarene exclamou. Se trouxer soldados a Arelon, não só deixará Teod sem defesas, mas ofenderá nossos únicos aliados. Não serão nossos aliados por muito tempo, se as predições do meu espião estiverem certas, Eventil disse. O Duque Theori vai esperar alguns dias para consolidar seu poder, mas todo mundo sabe que ele logo tomará o trono, e tem muito boas relações com esse Gionraten. Você tentou, N, mas Arelon está perdida. Vou buscá-la. Na verdade, nem preciso de muitos homens, então volto para me preparar para uma invasão. Não importa quantos homens WYM convoque, ele nunca derrotará nossa armada.
Teob tem os melhores navios do mar. Pai, você pode ter desistido de Arelon, mas eu não. Sarene. Eventil advertiu, não comece de novo. Você não é mais Arelena do que eu. Falo sério, pai, Sarene disse com firmeza. Não deixarei Arelon. Idos do Mi, Sarene, isto é uma loucura. Sou seu pai e seu rei. Vou trazê-la de volta, quer queira, quer não. Sarene se acalmou, a força nunca funcionara com Eventil. Pai, recomeçou, deixando que o amor e o respeito soassem em sua voz. Você me ensinou a ser ousada. Me transformou em algo mais forte do que o ordinário. Algumas vezes, eu o amaldiçoei, mas na maior parte das vezes bendisse suas palavras de ânimo. Você me deu liberdade para me tornar eu mesma. Vai me negar isso agora, me tirando o direito de escolha? A cabeça branca de seu pai flutuou em silêncio no quarto escuro. Suas lições não estarão completas até que ceda, pai, Sarene disse em voz baixa. Se realmente acredita nos ideais que me transmitiu, então vai me permitir tomar esta decisão. Finalmente, ele falou. Você os ama tanto assim, N? Eles se tornaram meu povo, pai. Se passaram menos de 2 meses. O amor independe de tempo, pai. Preciso ficar em Arelon. Se cair, cairei com ela, mas não acho que isso acontecerá. Deve haver um modo de deter Theory. Mas você está presa nessa cidade, N, seu pai disse. O que pode fazer daí? Ash pode atuar como mensageiro. Já não posso liderá-los, mas talvez consiga ajudar. Mesmo se não conseguir, preciso ficar. Entendo, seu pai disse por fim, suspirando profundamente. Sua vida é sua, Sarene. Sempre acreditei nisso, mesmo que me esqueça de vez em quando. Você me ama, pai. Protegemos o que amamos. E eu protejo, Eventil assegurou. Nunca se esqueça disso, minha filha. Sarene sorriu. Nunca esqueci. Ash, Eventil ordenou, chamando a consciência do céu para a conversa. Sim, meu rei, disse a voz de Ash, seu profundo tom de voz soava atento e reverente. Você a vigiará e a protegerá. Se ela se ferir, me chame. Como sempre fiz e sempre farei, meu rei, Ash respondeu. Sarene, vou deixar armada em padrão defensivo. Que seus amigos saibam que qualquer barco que se aproximar de águas teudenas será afundado sem questionamentos. O mundo inteiro se virou contra nós, e não posso arriscar a segurança do meu povo. Eu os avisarei, pai, Sarene prometeu. Boa noite, então, N, e que Dumi a abençoe. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado por nos acompanhar.